Graça e paz, estudantes da Bíblia. A lição de hoje tem o tema Planejar para Vencer. Os exemplos bíblicos que nos inspiram e ensinam a efetuar determinadas coisas para reconstruir, ou seja, recomeçar alguma coisa, não poderíamos deixar de estudar, como já estamos fazendo, os livros de Esdras e Neemias. Hoje estaremos extraindo das ações de Neemias os ensinamentos para recomeçar. E, já que recomeçar é um grande desafio, vejamos então o que Neemias nos ensina. E o que ele nos ensina está no capítulo 3 do seu livro, mas que será o nosso texto de orientação. Mas eu peço que leiam todo o capítulo e eu apenas vou passar rapidamente pelo texto do capítulo para um estudo de hoje, porque é um capítulo longo. Mas volto a dizer, leiam todo o capítulo. Bom, deixa eu dar uma pincelada então aqui no capítulo para vocês se situarem, mas não deixem de lê-lo todo. Começa assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também a seu lado edificou Zacur e a porta do peixe, edificaram os filhos de Asenaá, e ao seu lado reparou Meremote, e ao seu lado reparou Mesulão, e ao seu lado reparou Zadok, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço no serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada e Mesulão, e ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador Dalém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e ao seu lado reparou Refaías, líder da metade de Jerusalém, e ao seu lado reparou Gedaías, e ao seu lado reparou Atus, e a outra porção reparou Malquias e Azube, como também a torre dos fornos, e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, e ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa, e a porta do monturo reparou a Malquias, líder do distrito de Bet-Aquerem, e a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Essa expressão aparece várias vezes em relação à edificação das portas, né, quando elas foram edificadas. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Rose, líder do distrito de Mispa. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuc, líder da metade de Bet-Zur, até defronte os sepulcros de Davi, ao tanque artificial, e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum. Ao seu lado reparou Asabias, líder da metade de Keila, e no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, líder da outra metade, da outra parte de Keila. Ao seu lado, Ezer, líder de Mispa, a outra porção. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, outra medida, da esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, desde a casa de Azarias até a esquina, até o canto. E Palau reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa da Real Superior. Depois dele
Pedaías, e os servidores do templo que habitavam em Ofel até defronte da Porta das Águas para o oriente, e até a Torre Alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da Torre Grande e Alta, e até o muro de Ofel. Desde acima da Porta dos Cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte sua casa. Depois deles reparou Zadok, e depois dele reparou Semaías, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias e Anum. Depois dele reparou Mesulão, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, até a casa dos servidores do templo e também dos mercadores. Os mercadores defronte da porta de Micfade e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e mercadores. Bem, demos uma rápida olhada aqui no capítulo, né? E o que temos aqui em todos os livros de Neemias e de Esdras é de que o momento que vivemos de pandemia, crise econômica e crise política tem muitos pontos semelhantes com o momento vivido pelo nosso povo. E o povo de Jerusalém e o nosso povo parecem ter uma experiência semelhante, eles naquela época e nós hoje. A pandemia dessa época de Jerusalém era o domínio do grande império. O Império Medo-Persa, o pandemônio na vida dos hebreus, cujo rei inicialmente era Ciro, depois Dario e Artaxerxes, era a pandemia do momento. Os povos, e principalmente o povo de Jerusalém, não podia ir e vir com facilidade. Ficavam confinados a seu espaço, sob pena de serem atacados. Não por um vírus, mas por exércitos imperiais que matavam sem dó e nem piedade, extinguindo a vida de cidades inteiras, das suas crianças aos mais velhos. A crise econômica era intensa em Jerusalém. A pandemia imperial drenava os recursos do povo para a sede do império, tal como hoje. Impostos altíssimos eram cobrados e o povo vivia miseravelmente, como aqui no Brasil. Aliás, quando eclodiram no mundo as revoluções contra a exploração dos povos pelos estados imperiais, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana e outros movimentos de revolta no mundo, no Brasil também se levantaram alguns revolucionários, os chamados inconfidentes, os participantes da Inconfidência Mineira, e entre eles Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, os quais se insurgiram contra os altíssimos impostos cobrados pela coroa portuguesa, que chegavam à cifra de 20%, ou seja, 1/5 de tudo que o trabalhador ganhava ia para sustentar a pompa da corte imperial, o chamado quinto dos infernos, de onde vem essa expressão. Hoje, depois da proclamação da República e a instituição da democracia, as coisas melhoraram muito para os nobres, pois os impostos estão na casa de 40%. O que era o quinto dos infernos passou a ser 2/5. Vivemos um inferno de impostos, uma crise econômica porque a finalidade do Estado, que é servir o povo, se alterou. Agora, na verdade, é o povo que serve ao Estado. O Estado se tornou um fim em si mesmo e deixou de ser um servo da sociedade. Nós usamos a expressão servidores públicos. Basta olhar para as nossas prefeituras. Arrecadam fortunas e não conseguem sobrar um troquinho para tapar o buraco de uma rua. Vai tudo para a manutenção de sua própria estrutura. Jamais acabará a crise assim, pois o Estado se transformou num elefante branco, que está no quintal de cada cidadão, comendo gulosamente e sujando tudo, e a gente tendo que manter com comida e água da melhor qualidade, né? Essa estrutura, esse elefante, além de limpar a sujeira que ele faz, e ter o maior cuidado para ele não nos ferir ou até matar. A crise econômica e política daquela época em Jerusalém era assim também. Por isso ainda há esperança, com o exemplo que vemos em Jerusalém. Porém,
ela está calcada na promessa do retorno de Cristo. Até lá, vamos tentando eleger de 4 em 4 anos um elefante menor para o nosso quintal, que coma menos, que suje menos e seja mais manso. Tá? Voltando, enquanto esperavam o Messias, os judeus lançaram-se a reconstruir a cidade de Jerusalém. Preparavam o ambiente para a sua vinda. Faziam a parte que lhes cabia, arrependendo-se de seu afastamento com Deus e endireitando as suas veredas. É assim que devemos fazer também. Em meio à pandemia, à crise econômica e política, devemos preparar o caminho para a volta de Cristo. E para vencer essas dificuldades é necessário planejar como se fazer isso. Em meus anos de trabalho numa multinacional, aprendi que a administração se apoia num tripé, formado pelas seguintes bases: planejamento, execução e controle. Para se fazer qualquer empreendimento é necessário planejar o que, quando e como fazer aquilo que estaremos almejando realizar. Para reconstruir os muros, Neemias planejou passo a passo o que fazer, como fazer e quando fazer, executando o plano e controlando tudo para atingir o resultado esperado, que era reconstruir a Cidade Santa e recomeçar a vida do povo hebreu. Planejar é um requisito imprescindível para construir ou reconstruir algo. Mas por que é tão importante? Primeiro, porque te obriga a enxergar a obra como se estivesse concluída, mas antes de iniciá-la. O planejamento te leva a ver aquilo pronto e pode ter certeza se agrada ou não, se tem recursos para fazer ou não, se pode fazer uma alteração e surgindo, ser feita com baixos custos ou praticamente nenhum custo. Você simplesmente vê aquilo pronto. Planejar é isso. Outra coisa é que, planejando, você pode alocar organizadamente os recursos disponíveis e contratar os que não possui com antecedência. Não vai atropelar as coisas. O plano é feito justamente para prover de segurança a execução do projeto. É o que chamamos de análise de previsibilidade. Quanto melhor o plano, mais segurança teremos em sua execução. Neemias, como já vimos em lições anteriores, ficou 3 dias em Jerusalém, estudando os recursos que possuía, analisando tudo aquilo. Depois levantou-se de madrugada e o quê? Inspecionou toda a muralha, justamente para verificar onde, como e quando alocaria os recursos que possuía. Com um plano elaborado, agora precisava vencer as etapas planejadas, e para isso entrava o elemento subjetivo, para planejar e vencer. E esse elemento é a mão de obra, o povo, o indivíduo, a pessoa humana. Tinha os recursos materiais, mas precisa conquistar os recursos humanos. Precisava fazer o povo se empenhar em seu projeto e extraímos do capítulo 3, pelo menos 3 requisitos para se fazer com que o povo abraçasse a ideia. O nosso comentarista os destaca, e são eles os seguintes. Primeiro, exemplos encorajadores. Segundo, contar com todos. E terceiro, comprometimento pessoal. Neemias, vivendo o isolamento em Jerusalém, pois os povos que cercavam a cidade eram hostis a eles, e o são até o dia de hoje, vivendo uma crise econômica, como já falamos, por causa da tributação imperial, que fez com que ele racionasse os próprios suprimentos, isso está lá no livro de Neemias, e uma crise política, que o fez colocar as pessoas para trabalharem de dia com as espadas na cintura e ainda fazerem plantões noturnos, planejou para vencer observando esses quesitos. Vejamos então um a um desses quesitos necessários para quem deseja planejar e vencer.
O primeiro quesito é o planejamento precisa de exemplos encorajadores. A pandemia nos fez, pelo menos a uma boa parte da população, se confinar em um isolamento que gerou uma certa inércia a muitos segmentos da sociedade. Isso acarretou uma certa acomodação a alguns, um certo sentimento de derrota e frustração e, em alguns casos, até de depressão. Negócios em declínio, vencimentos diminuídos, cargas de horário diminuídos e até desemprego ou quebra do negócio próprio, sem falar na perda de amigos ou familiares para esse vírus. Coisas que causam esses sentimentos. O clima é de desolação, incerteza e estagnação. A gente se sente como um barco à deriva no oceano, sem saber o que vai acontecer daqui a pouco. É claro que muitos estão tirando proveito da situação. Para alguns, a pandemia até rendeu bons resultados, mas é sempre assim. Neemias enfrentava esse tipo de situação, muito semelhante à nossa. Ele mesmo esteve em depressão por causa de Jerusalém, mas agora tinha experimentado um verdadeiro milagre. Sobreviver ao fato de estar triste diante do rei e recebeu recursos e uma licença para reconstruir os muros da cidade. Ele estava em Jerusalém, a cidade de seus ancestrais, a cidade santa. Embora toda abandonada e destruída, aquele lugar merecia e devia ser reconstruído. Ele tinha planejado tudo. E agora, na hora de executar os seus planos, vencer, precisa encorajar o povo com bons exemplos de animação, entusiasmo e dedicação. De cara, colocou-se como exemplo de esperança para o povo. Contou a eles como Deus lhe tinha sido favorável e todos se levantaram e esforçaram suas mãos a edificar os muros. Isto está no verso 18 do capítulo 2. A obra começou e no texto do capítulo 3 vemos diversas vezes a expressão "e ao seu lado". Vimos isso, né? A obra era feita assim, um do lado do outro. Aquele que via seu antecessor começar se animava a iniciar sua parte. E se ocorresse algum imprevisto com algum deles, né, isso serviria de ensinamento para o próximo. Quando o último do grupo terminou a sua parte, os que antes concretizaram a sua serviam de proteção armada para aqueles e para si próprios. Pondo-se de sentinelas na muralha, né, que já estava construída, e de guardas nas partes inacabadas, ajudando as famílias que estavam concluindo sua parte, dando-lhes mais tranquilidade. Um harmonioso labor que durou 52 dias, e então os muros foram terminados. Um servia de exemplo para o outro que estava ao seu lado. Uma coisa extremamente importante é observada na narrativa desse capítulo. Estamos falando de exemplos e de que o planejamento precisa de exemplos encorajadores, que sirvam de inspiração. Aqui, verificamos que os primeiros a dar exemplo foram os religiosos. O verso 1 nos diz que levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, a qual consagraram. E levantaram as suas portas e até a torre de Mear consagraram, e até a torre de Ananel. O líder religioso tem a importante e necessária tarefa de servir de exemplo para o povo. E isto o apóstolo Paulo exibe claramente em 1 Timóteo 3, de 1 a 12, quando narra as qualidades esperadas do bispo, né, do diácono. Nós vemos isso lá. Vivemos em uma época que muitos escândalos têm afligido a imagem dos líderes religiosos.
As notícias desses escândalos parecem ser veiculadas até com um certo prazer pela mídia. Não se vê uma matéria sobre os benefícios que muitos líderes religiosos têm trazido à nossa sociedade, com seus trabalhos sociais, com as suas mensagens pacificadoras, suas promessas e suas próprias vidas. Mas o que temos na Bíblia é que o exemplo na reconstrução dos muros foi iniciado pelos religiosos, por Eliasibe, o sumo sacerdote. Imagine o efeito de seu exemplo diante de toda a congregação. Se o sumo sacerdote começou a carregar entulhos e pedras, botou a mão na massa, o mais humilde do povo queria então levar uma montanha nas suas costas, né? Se pudesse, é claro. Outro exemplo veio dos líderes políticos. No verso 9, destacado aqui, vemos que Refaías, líder da metade de Jerusalém, estava lá trabalhando para edificar a Porta Velha. O líder político de metade de Jerusalém estava ali colocando a mão na massa. Como é bom vermos exemplos assim. Lá no Espírito Santo, na cidade de Colatina, o último prefeito, chamado Sérgio Meneghelli, ficou conhecido em todo o Brasil e até no exterior por ser o prefeito que cuidava pessoalmente dos jardins da cidade, que andava de bicicleta pelas ruas da cidade para ver os seus problemas e que pessoalmente atendia a todos que queriam falar com ele. E muitas das vezes não em seu gabinete, mas lá na própria rua. Um exemplo que motivou muitos outros a repetirem a sua conduta. As pessoas precisam de bons exemplos, e aqui vemos líderes políticos e religiosos trabalhando juntos na reconstrução da cidade. No nosso meio, devemos ser exemplares. Se somos líderes religiosos, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, evangelistas, temos que ser um exemplo encorajador, inspirador para os liderados e ainda para os de fora. E se somos pais de família, profissionais liberais, operários, enfim, nosso exemplo pode contagiar nossos colegas de trabalho e reconstruirmos os muros de nossas vidas em um breve espaço de tempo. Outro quesito que temos aqui, nos diz que planejar para vencer deve contar com todos. É o segundo requisito. O comentarista da lição ressalta que no plano de Neemias, embora a obra fosse simultaneamente realizada em todos os pontos, onde havia fendas nos muros de onde as portas estavam queimadas, ela teve um início na parte norte da muralha, tomando um sentido anti-horário, como uma carreira de dominós em que, ao derrubar o primeiro, ele derruba o seguinte e assim vai. O norte de Jerusalém é voltado para o ponto de confronto com os povos samaritanos, e de onde geralmente vinham todos os seus inimigos. O reparo nas muralhas teve como que um pontapé inicial, e aquele que estava ao lado, imediatamente iniciava o seu trecho. Um start. Por que isso? Eu tenho que, pela narrativa, seria impossível se descrever uma obra acontecendo simultaneamente, ou seja, não dá para você escrever assim, Não se consegue dizer o que acontece aqui e ali ao mesmo tempo, escrevendo. Por isso a sequência é aplicada para explicar a obra naquela forma sequencial. Mas também existe uma outra possibilidade, mais lógica até, que ocorreu um breve ciclo inaugural, começando com a alocação dos materiais em um ponto de Jerusalém, a partir de onde tinham sido estocados. Aparentemente foram alocados próximo ao Monte Moriá, que fica na parte norte da cidade, onde estava a Porta do Gado e perto de onde fora reconstruído o templo. Também onde havia espaço para colocar as madeiras, as ferramentas, as pedras e os outros materiais, inclusive vindos justamente por ali com Neemias. Então, para começar a obra, primeiramente começaram na parte mais próxima dos estoques, onde inclusive era a parte mais vulnerável a ataques inimigos.
e onde existia a porta do gado, e ali começaram a depositar os materiais necessários para aquele trecho e avançando a partir dali no sentido anti-horário e não em sentido meridional, ou para o sul, né? Pois iam construindo primeiramente o quê? As partes mais fáceis de serem atacadas. E se acabasse o material, acabaria então mais próximo do depósito, para onde seriam providenciadas outras reposições, né? E sem falar que a parte sul e leste era a parte onde as escarpas montanhosas impediam ou dificultavam possíveis invasões por parte dos opositores. Assim, naquele plano muito bem elaborado, garantia que seria mais rápido repor as faltas para quem estava próximo ao depósito, evitando o risco de acabarem nos pontos mais distantes do almoxarifado. Lembrando que as cargas eram transportadas por tração animal, ou mesmo nas costas dos trabalhadores. O plano permitia fechar os muros nas partes mais distantes e vulneráveis, com maior rapidez e reservando fechar as últimas brechas, aquelas que estariam mais próximas do campo de provisão, né, ou almoxarifado, e justamente nos pontos menos vulneráveis das muralhas, e na parte mais policiada dela, logicamente, né? Outra coisa nesse tipo de providência era que se poderia utilizar as primeiras ferramentas e equipamentos e depois emprestá-los aos que estavam na sequência, ou seja, aquele que estava ao lado D. Assim, por exemplo, não precisavam de fazer andaimes em toda a volta da muralha ao mesmo tempo, mas ao terminar o seu uso ia se transportando para onde? Para quem? Para os trabalhadores que estavam onde? Ao lado. Uma sincronia orquestrada para economizar materiais. Era importante o envolvimento de todos, como uma orquestra sob a batuta de Neemias. Porém, outra coisa salta aos olhos. Homens judeus de Jericó e de várias outras cidades estavam em Jerusalém, ajudando na reconstrução dos muros. Isto nos ensina que devemos aceitar a ajuda daqueles que têm o mesmo objetivo que nós. Em lições passadas, estudamos que a ajuda dos samaritanos foi rejeitada. Mas aqui vemos que a ajuda de outros do povo foi muito bem aceita. Isso nos ensina que não devemos rejeitar a ajuda de quem verdadeiramente nos quer ajudar. Nessa ajuda de homens de outras cidades, talvez até de outras tribos, vemos que também foram desconsiderados os preconceitos. Ricos trabalhavam ao lado de pobres, nobres ao lado de plebeus, homens ao lado de mulheres. Uriel, um ourives, e Ananias, um boticário, um médico, deixaram seus rentáveis afazeres para trabalharem de pedreiros e carpinteiros. Malquias, um outro Neemias também, Bavai e Ézer eram príncipes de suas cidades. E Salum, chefe da outra parte de Jerusalém, o príncipe da parte ocidental, todos largaram suas coisas e foram para a obra. Salum trabalhou com suas filhas, pois provavelmente não tinha filhos homens. Colocou as princesinhas dele para trabalhar no pesado, servente de pedreiro. Políticos, sacerdotes, médicos, ourives e mercadores colocaram a mão na massa. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, nobres e plebeus, homens e mulheres, príncipes e líderes religiosos. Neemias pôde contar com todos, sem qualquer preconceito. Planejar para vencer deve contar com todos. Nossa igreja, nossa casa, nosso trabalho, nossa cidade, estado ou nosso país deve contar com todos nós. Nessa hora de isolamento, de crise política e econômica, precisamos contar uns com os outros. Você pode até dizer, mas isso é impossível. Sim, eu concordo. Nem todos cooperarão.
Neemias também diz que alguns não cooperaram. E foram eles alguns dos nobres tecoitas. Isso está lá no verso 5. Mas não se deixe influenciar por esses. Eles ficaram registrados como aqueles que não participaram. Preocupe-se apenas em estar no meio dos registros daqueles que colocaram o pescoço no serviço de seu Senhor. Hoje a gente fala pôr a mão na massa. Naquele tempo se falava pôr o pescoço no serviço. Essa expressão provavelmente surgiu porque os homens que aravam as terras para cultivo seguravam o cabo do arado e colocavam por trás do pescoço as rédeas que controlavam os bois que puxavam o arado, para não deixar aquelas rédeas caírem sobre o arado e embolar aquilo tudo, né? A correia das rédeas com o arado. As rédeas são aquelas cordas, aquelas correias que vão com uma ponta amarrada em cada lado da canga, né? Ou até nos chifres dos bois, e são usadas para parar a junta de bois ou para guiá-la, né? Para fazer uma manobra. Isso gerou a frase colocar o pescoço no serviço, que em alguns casos até se freava puxando a corda com o pescoço para trás. Alguns nobres tecoitas não quiseram se misturar, não quiseram pôr o pescoço no serviço. Sempre terão esses. Na família, na igreja, lá no trabalho, em todo lugar vão aparecer essas pessoas. Mas esses são aqueles que um rico chá, dono de muitos poços de petróleo na Arábia, sendo entrevistado sobre como tinha alcançado aquela riqueza, disse: fiquei rico trabalhando. Não recebi nada de meus pais. Meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo. Eu trabalhei e ando de Mercedes. Por causa do meu trabalho, meu filho anda de Lamborghini. E se meus dependentes ou descendentes não fizerem a mesma coisa, meu neto vai andar de Mercedes, e meu bisneto vai andar de camelo, e o filho dele também, e assim por diante. Essa geração de pessoas não dá valor ao trabalho. Eles são aqueles que não querem se misturar, que não querem pôr o pescoço no serviço. Seus filhos andarão de camelo. Mas os que põem o pescoço no serviço ou as mãos na massa andarão de carros de fogo, como aqueles que levaram Elias. Para planejar e vencer, deve-se contar com todos que possam ajudar. Como vimos, existem também os que querem ajudar, mas não devem ser aceitos. O caso dos samaritanos, os sabotadores. E o caso também daqueles que não querem ajudar. Deixa esses para lá, são péssimos exemplos. Devemos contar com todos que verdadeiramente queiram se engajar no serviço do Senhor e colocar o pescoço no serviço, as mãos na massa. A pergunta deve ser feita lá no fundo do nosso coração. Será que eu estou colocando o pescoço na obra do Senhor? Será que Deus, que a minha igreja, que a minha nação, que a minha família pode contar comigo? Vamos fazer essa pergunta e vamos responder racional e sinceramente a nós mesmos. O último quesito observado nos ensina que planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. O muro foi reconstruído em 52 dias. Isso só aconteceu porque esse pessoal, que foi narrado no capítulo 3, se comprometeu. Porque houve um comprometimento pessoal de todos eles. Esse comprometimento de todos é feito a partir de uma decisão pessoal. Eles não vêm da massa, mas vai para a massa. O meu e o seu comprometimento é que torna de todos a realização. Cada indivíduo é super importante em cada fase da tarefa. Cada um de nós é peça indispensável para que aquilo que foi planejado seja executado vitoriosamente. Precisamos valorizar o indivíduo. Não ofuscar sua importância e, ao contrário, exaltar a pequena ou grande parcela de envolvimento e contribuição que cada um de nós, como indivíduo,
tem despendido para a obra do Senhor. Você é uma peça fundamental, mesmo que não pareça. Fiquei sem carro há alguns dias essa semana, porque uma pequenina peça, uma pecinha elétrica, um regulador de voltagem do alternador, deixou de funcionar. Uma pequenina peça não permitiu o carro inteiro andar. Se andar, não se chega a lugar nenhum. O princípio batista é o da valorização do indivíduo. Temos que caminhar juntos. Você é como essa peça, precisa estar dando o seu exemplo de trabalho, precisa estar andando, mostrando que podemos contar com você. Se nós não andarmos, não chegaremos a lugar nenhum. Nos exibindo todo o seu comprometimento pessoal para que o carro de nossa vida continue andando e chegue ao seu destino. Sabe por quê? Estamos todos nós dentro desse carro. Podemos, como indivíduos, pessoas, grupo, povo e nação, ser exemplo para o mundo, exemplo de cooperação e amor, de paz e fraternidade, mas, sobretudo, de fé e esperança. Nossos muros estarão erguidos para enfrentarmos os inimigos de nosso Senhor e ficarmos seguros, todos juntos. Atrás das muralhas construídas com o comprometimento de cada um, adorando no templo do Senhor e seguros em nossas casas com nossas famílias, poderemos viver dependendo do esforço e comprometimento de cada um. Vivemos em uma época em que devemos nos comprometer ao máximo na reconstrução dos muros, cada um de nós. Comprometemos com a reconstrução das nossas casas, dos nossos templos. Neemias, no capítulo 4, versos 13 e 14, nos ensina que durante tal reconstrução, alguns reveses iremos passar fatalmente, mas que é imprescindível o nosso comprometimento para, inclusive, proteger nossas famílias. Veja o que está escrito, né, no verso 13. Olha que lindo. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos também. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Verso 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai cada um de vocês. Cada um do povo assim o fez, se comprometeu e foram vitoriosos na reconstrução de suas casas, de seu templo, de seus muros, de sua cidade, de sua nação, de suas famílias. Podemos dizer que as famílias foram as mais abençoadas por aquele árduo trabalho comunitário. Da mesma forma, nossas famílias serão as mais abençoadas pelo trabalho da igreja. Mas isso demanda comprometimento pessoal. Para planejar e vencer é necessário o comprometimento de cada um de nós, comprometimento de todos nós. Registre seu nome no rol daqueles que colocaram o pescoço no serviço do seu Senhor. Hoje, mais do que nunca, é imprescindível que nos comprometamos totalmente, porque inimigos estão à volta e esta é a hora de pelejar por nossos irmãos, por nossos filhos, por nossas mulheres, por nossas casas, por nossa família. Concluindo, meus queridos, nesta maravilhosa e épica narrativa, aprendemos que planejar, um dos atos do tripé da administração, é fator essencial para a vitória. E aprendemos também que planejar e vencer traz a necessidade de exemplos encorajadores, a necessidade de podermos contar com todos e a necessidade do comprometimento pessoal de cada um. Com isso, atingiremos o alvo do plano, que é a sua execução com segurança na realização da obra de nosso Senhor e bênçãos para nossas famílias. Que nós possamos aprender cada vez mais com as experiências de Esdras e Neemias e que nessa lição de hoje nós saibamos sedimentar em nossos corações que é necessário planejar e vencer. E planejar demanda isso. Exemplos encorajadores,
Nós precisamos contar com todos e é necessário um comprometimento pessoal, meu e seu. Amém.